Oi, pessoal, bom dia a todas e todes. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito esse convite. É uma honra participar dessa 10ª edição do Fórum da Rede Mulher Empreendedora, que eu admiro tanto por esse trabalho tão relevante, tão potente e que tem um impacto imenso em prol do desenvolvimento do empreendedorismo e do protagonismo feminino no Brasil. Especialmente hoje, como a Amanda comentou e a Ana falou logo no início, que é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Que máximo, que maravilha. E é um enorme prazer estar nesse painel sobre longevidade, tema no qual eu também atuo, tanto no movimento Lab 60+, como no programa Reinvente-se para a segunda metade da sua vida. E hoje se fala muito sobre longevidade, sobre a revolução da longevidade, que diz respeito a todos nós, a Amanda falou, de qualquer idade, de qualquer cor, de qualquer raça, porque todos nós envelhecemos, como uma parte importante da nossa vida. Fruto de um cuidado maior em relação à saúde, de uma redução na taxa de natalidade, nós estamos vivendo mais. E a expectativa média da vida vem aumentando no Brasil e no mundo. E se vamos viver mais, qual é a nossa responsabilidade em relação ao futuro? Que futuro queremos e estamos construindo? E como essa realidade impacta em você, empreendedora, que já lidera um negócio ou que quer começar a empreender. Então, para conversar conosco sobre isso, nós temos aqui 3 feras no tema. A Natália Dornelas, a Beth Marim e o Morris Litvak. Eu vou pedir uma palavra inicial para cada um de vocês. Natália, conta para a gente de você. Acho que está mudo. Então, eu sou uma novata nesse segmento, né? Sou uma jornalista publicitária, que trabalhei até 2 anos atrás, mais ou menos, com moda, estilo de vida. E aí uma mudança pessoal, né? Eu fui cuidar do meu pai e isso mudou a minha vida mesmo, porque depois que ele se foi, ele tinha Parkinson, eu pensei, eu não posso voltar para aquele lugar onde eu estava antes. Isso me transformou e me fez ver outras coisas que poderiam me fazer feliz, porque eu sempre vinculo o trabalho à felicidade, não consigo fazer alguma coisa que não esteja no coração. E aí, há 2 anos, eu tenho 2 projetos que abordam esse tema em diferentes facetas, né? Porque um é 40 mais e o outro já é 80 mais. Então, eu estou com o velhinho e com a moçada que está começando a pensar em envelhecimento, né? Que legal, Natália, obrigada. São 2 mundos diferentes, né? Não é tudo a mesma coisa, é isso mesmo. Beth. Oi, obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Bom, minha carreira sempre foi no marketing, minha formação no marketing, mas em um determinado momento da minha vida decidi que eu deveria juntar a parte de experiência com essa paixão que é a convivência com as pessoas mais velhas, esse aprendizado que eu sempre tive desde criança. E aí, então, eu juntei meu propósito e minha experiência e fui trabalhar com marketing para o público, para empresas que estão interessadas no público maduro. E isso começou em 2015, com a minha idade, depois a gente fundou o Hype 50+, e daí para frente um monte de novos projetos, todos voltados para esse público, que eu amo, e cada dia a gente está mais envolvido e está crescendo, e a gente está muito animada. Estou muito feliz por estar aqui, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Beth. Muito bom você estar aqui. Morris. Oi, Mário, bom dia para você, Beth, Natália, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Estava comentando antes que eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui no meio de tantas mulheres maravilhosas e num evento como esse. Então, eu sou fundador e CEO da Maturi, que é uma plataforma que tem o intuito aí de ajudar as pessoas com mais de 50 anos a encontrarem oportunidades de trabalho. Começou em 2015 como Maturi Jobs, né, focado mais em vagas,
depois a gente mudou para Maturi o nome, falando que Maturi é muito mais do que jobs, né? E por isso que se conecta com o que a gente está falando aqui nesse evento, que é o empreendedorismo, já que agora as empresas estão começando a se abrir um pouco mais para a questão da diversidade etária, mas o número de vagas ainda é muito pequeno. A Maturi já tem mais de 160 mil pessoas cadastradas. Então, a gente já fala há bastante tempo do empreendedorismo para os 50 a mais, né, como alternativa, né, empreendedorismo individual, principalmente, né, não necessariamente abrir um negócio, mas trabalhar por conta própria. E na Maturi, assim, o engajamento do público feminino é gigantesco, muito maior, inclusive, do que o público masculino desde o início. Todas as ações que a gente faz, as mulheres sempre são muito mais participativas, então a gente vê realmente o movimento das mulheres maduras querendo se virar, querendo se reinventar, buscando aí novas habilidades e novas ocupações, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer Maturi Day, Maturi Fest, a comunidade Maturi, que é um espaço super bacana. E eu comecei tudo isso também inspirado por uma mulher, minha avó, né, que trabalha até os 82 anos, que foi minha grande inspiração para começar a olhar para isso, porque eu percebi que ela, até os 82 anos, enquanto trabalhava, estava super bem. Quando ela parou de trabalhar, aí a saúde dela decaiu muito rápido, né? E eu vejo isso acontecer com pessoas muito mais jovens do que ela, que não têm oportunidade de continuar trabalhando. Por isso que a gente, além de continuar falando com as empresas, precisa mostrar todos esses novos caminhos, né, que passa por autoconhecimento, abraçar a tecnologia, para que as pessoas tenham aí mais propriedade de se virar sozinhas e entender que se a gente está vivendo mais, a gente vai precisar de renda e ocupação por muito mais tempo, a gente precisa ter condições, né, e oportunidade para isso. Então, é isso, vai ser um ótimo papo. Obrigado. Valeu, obrigada, Morris. Então, para começar, já agitando, eu gostaria de saber de vocês quais os termos usados hoje para falar sobre esse público 60 a mais. A gente já ouviu velho, idoso, maduro, sênior. Como é que a gente tem que chamar esse público? É uma pergunta para todos. Pode. Beth. Legal. Show. Então, no Hype, a gente sempre fez estudos e pesquisas para poder dar consultoria para as empresas baseado em fatos e dados, né? Então, uma das coisas que a gente pesquisou foi justamente a terminologia, como as pessoas gostariam de ser chamadas. A gente testou o termo idoso, não foi muito aceito, terceira idade, o pessoal não gosta, isso é resultado de pesquisa que eu estou falando, tá? Melhor idade nem pensar, velho é sempre o outro, e assim, o termo que mais foi bem aceito foi o maduro, maturidade, maduro, 50 a mais, 60 a mais, sênior também é bem aceito, mas assim, top mesmo da aceitação é maduro, e eu gosto muito de dizer, assim, só para encerrar a minha parte, que a gente não deveria categorizar, né? A gente não deveria cercear. A gente deveria simplesmente respeitar, entender a diversidade, tratar a pessoa de preferência de forma personalizada, independente da sua faixa etária, e reconhecer que todo mundo tem seu valor, independente de qualquer coisa. A sua individualidade que deve ser respeitada. Então, na comunicação, nos nossos projetos, a gente vai muito mais nessa linha do que colocar aí um termo carimbando, categorizando esse público que é tão diverso e que muda a cada dia, né? Importante isso, Beth, é isso mesmo. Importante a gente olhar para a individualidade, independente da idade ou do termo, né, da nomenclatura. Morris? Eu concordo plenamente com a Beth, e quando a gente fala nas empresas, a gente fala muito disso. Pergunta como a pessoa quer ser chamada, né, chama pelo nome, não precisa categorizar, isso acaba estereotipando, né? E de fato, chamar de idoso, terceira idade, isso tudo não rola porque tem todo um estereótipo por trás dessas palavras que as pessoas não se identificam mais, né? Então, tratar com respeito e entender, quando a gente fala de 50 ou mesmo 60 a mais, é um público gigantesco que não dá para você querer tratar da mesma forma, né? É diverso, como a Beth falou, é muito heterogêneo. A pessoa de 50 é completamente diferente da pessoa de 70, né? São outras gerações. Então tem que ter esse cuidado. E aí também, só para finalizar meu comentário sobre isso, eu gosto de contar que na Maturi, a partir da nossa comunidade, que é um grupo de Facebook, que hoje tem mais de 30 mil membros,
as pessoas lá já há algum tempo começaram a se chamar de Maturi. Eu sou Maturi, né, por participar da comunidade de Maturi. E a gente abraçou isso, e é muito legal porque as pessoas começaram a falar assim de uma forma positiva, com orgulho, né? Sou Maturi com muito orgulho. Não define exatamente qual que é a idade, né? Mas é legal ter assim uma identidade positiva, né? Então é isso que a gente tem que buscar agora, porque na nossa sociedade esse etarismo, né, faz com que o olhar para a definição de idoso, terceira idade e tal ainda seja ruim na maior parte dos casos. Bacana. Natália? Então, concordo super com os dois, mas não consigo chamar de maduro, gente. E eu e Miriam Goldenberg, a gente tem se falado muito, e a gente está aqui numa campanha que vamos ainda decolar com ela, que é para desmistificar, inclusive, o termo velho. Quando eu falo que alguma coisa é velha, eu estou falando de lastro, eu não tô xingando ninguém, né? Só que ainda, infelizmente, nesse país, até publiquei no meu Instagram anteontem um vídeo da professora Maria Garcia, da Universidade da PUC de São Paulo, de Direito. Ela tem seus 80 anos, e ela falando que no Brasil você xinga alguém no trânsito de velho, né? Eu estou aqui tentando trabalhar essa palavra, mas eu sei que realmente, se você fala com uma pessoa de 60, ele jamais vai querer, né, ser tratado como velho, mas o meu recorte é 80 mais. E aí eu pergunto para eles, né? E eles são muito, olha, quem está com 90 não está preocupado com terminologia, na real, assim. Eles falam, chame do jeito que você quiser. Você pode me chamar de vó, porque normalmente eu faço entrevistas com avós, né? Me chama de vó, me chama do jeito que você quiser, não estou preocupado com isso. Mas já estão em outro patamar, né? Vamos falar que as pessoas de 90, eles já estão, assim, muito evoluídos, né? Então, realmente, eles não estão tão preocupados. Pelo menos, isso que eu pude experienciar no meu trabalho, né? De 40 conversas aí nos tempos da pandemia mais severa, né? Então, eu falo velho. Que bacana, interessante isso, e é importante a gente pensar na comunicação, nas empreendedoras que estão nos assistindo, como é que você olha para esse público e como é que você se dirige a ele. Importante a gente não se fixar numa nomenclatura e procurar entender mais o que eles buscam, o que eles querem, não é? E para a gente entender a importância desse tema, eu quero compartilhar alguns números com vocês. A economia prateada, como é chamada a oferta de produtos e serviços direcionados ao público 50+, movimentou cerca de 1,8 trilhão de reais em 2020 no Brasil. Hoje, nós temos cerca de 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos, ou seja, 15% da população. Em 2030, serão 40 milhões, o que significa que o país terá a 5ª maior quantidade de idosos no mundo daqui a 10 anos. Então, falar de longevidade é falar de futuro. Então, eu gostaria de perguntar para a Beth. A gente sabe que na maioria das empresas, o público maduro durante muito tempo foi invisível, não aparecia, ninguém enxergava. Tendo os produtos e a comunicação focados apenas nos jovens. Como é que você vê isso hoje? É uma realidade que está mudando? As empresas estão mudando esse olhar? Ótima pergunta, porque isso é o que a gente vive, né? Eu costumo dizer que quando a gente começou lá em 2015, as empresas já gostavam de nos atender, de ouvir o tema, porque tem a ver com diversidade, com inclusão, então as empresas estão abertas realmente para esse tema. Mas era uma coisa muito nova, muito diferente, eles estranhavam um pouco, gostavam de ouvir, mas não gerava negócios, né? E a gente sempre, de lá para cá, a gente sempre vem perguntando qual o percentual desse público na carteira de cliente deles. Então, a gente via que lá no começo, lá atrás, as empresas não sabiam responder.
Hoje, depois que a gente fez estudo, que a gente comprovou o poder de consumo, que você acabou de falar, né? A movimentação desse público, a gente já publicou muito sobre o perfil, essa sensação de invisibilidade que a gente coletou na própria pesquisa, que as pessoas sentem invisíveis perante as marcas, a insatisfação em relação aos produtos e serviços. Então, depois de falar sobre isso, publicar sobre isso, conversar sobre isso com as empresas, comprovar isso em pesquisa, a gente vê que as empresas vêm mudando. E aí começam agora as empresas já a se preocupar em olhar a faixa etária dos seus consumidores e ter grandes surpresas, né? Empresas que falavam, não, meu público é milênio, meu público é até 40. Hoje a gente vê que eles já estão reconhecendo que grande faixa do público, temos clientes, empresas que 50% é o público 50 mais, às vezes 60%, e para eles é uma grande surpresa. Então, gente, é uma oportunidade incrível, um poder de consumo absurdo. Se a gente fizer uma comparação desse número que você falou, Mara, de 1,8 trilhão, a gente vê que equivale a parcela do agronegócio dentro do PIB. A gente vê tanta gente falar sobre o agronegócio, a pujança, a importância, e a economia prateada, né? Está ali, ó, equivalente. Então, isso está mudando não na velocidade que a gente gostaria, mas a gente já está vendo uma mudança. Então, daqui a pouco as pessoas não vão se sentir tão invisíveis, porque as empresas já estão olhando, já estão reconhecendo e já estão trabalhando para atender esse público. Que máximo, que ótimo. É o que você falou, né? Muitas novas oportunidades de negócios, então a gente precisa estar de olho nesse mercado. Agora uma pergunta para quem quiser responder, para todo mundo. Sabendo que o nosso público principal são empreendedoras, como é que vocês veem a economia prateada? Como é que ela pode impactar os pequenos negócios? Quais segmentos têm um potencial de crescimento visando esse público? Eu acho que assim, tem muita oportunidade, né? Acho que todo mundo pode falar um pouco sobre isso, mas de fato, quem não olha para esse público maduro hoje, né, para essa economia prateada, está perdendo o cliente, está perdendo dinheiro, né, está perdendo o negócio. Isso que a Beth falou, de fato, é muito importante, as empresas estão começando a olhar para isso, e a gente hoje, um dos grandes argumentos que na Nature, quando a gente fala com as empresas sobre a importância da diversidade etária, é falar que se você tem, né, e como a Beth falou, já estão percebendo que tem uma clientela madura ali 50, 60 mais grande, a melhor forma de você entender, né, as necessidades, as dores e saber se comunicar com esse público é ter eles dentro de casa. Então, acho que as empreendedoras, elas têm que também ter esse olhar. Primeiro, se você é uma empreendedora madura, você já tem aí um diferencial que você sabe quais são as suas dores, as necessidades, onde você é mal atendida, o que pode ser feito melhor, e de repente você pode fazer isso, né? Ou se juntar a uma madura, ou pesquisar com os clientes maduros, né? Porque é um mercado gigantesco. Você traz essa experiência, expertise, e é um mercado que vai crescer cada vez mais. Você deu os números aí, né, Mariana, da população 60 mais no Brasil. Quando a gente fala de 50 mais, já é mais de um quarto, são 26% da população, isso é 55 milhões de pessoas. Então, a gente está falando de futuro, é no presente realmente. Então, acho que todos os setores, a Beth talvez saiba dizer melhor do que eu, mas eu diria que qualquer segmento é afetado e tem oportunidades quando a gente fala desse público. Perfeito, Morris, é exatamente isso. E para as empreendedoras maduras, ou empreendedoras no geral, né, é um mercado que tem muito matching com o perfil das empreendedoras brasileiras. Então, a gente sabe que o perfil das empreendedoras no Brasil tem muito a ver com o mercado de beleza, de alimentos, alimentação, tem muito a ver com o mercado de roupas e acessórios, na sua grande quantidade no setor de serviço. Olha só, pesquisas, que eu adoro falar sobre estudos, né? Porque a gente precisa comprovar o que a gente fala. O Morris também tem muitos estudos aí, o que ele fala, eu tenho certeza que é com base nessa mailing gigante que ele tem e dos estudos que ele faz. A gente sabe que um dos setores mais demandados que não tem, o pessoal não se sente satisfeito é na parte de roupas e acessórios.
Tá? Então, em primeiro lugar, o maior índice de insatisfação é vestuários e calçados, depois vem alimentos, aí tem turismo, cursos em geral, que é conteúdo, adaptação de casa, produtos de beleza e higiene, cursos em geral e de línguas também. Então, olha quanta oportunidade tem, principalmente para as empreendedoras. E elas podem, como o Morris falou, trabalhar em causa própria, né? Elas têm um conhecimento muito maior sobre esse público feminino e esse público maduro também, porque as mulheres são naturalmente as cuidadoras das pessoas mais velhas. Então, elas já têm aí, já saem à frente dos concorrentes, porque ela conhece, porque tem a ver com os setores que ela tem conhecimento, que são os setores mais demandados. Então, gente, bora atender esse público, porque as grandes empresas demoram um pouquinho mais, e as empresas menores, que são justamente as empresas das empreendedoras, têm agilidade, correr para atender esse público, e é uma grande satisfação. Quem começa a trabalhar com esse público sabe que você não quer mais trabalhar com outro público. É muito gostoso, é muito satisfatório. Muito legal isso, Beth e Morris. É importante mesmo a gente perceber que, para as empreendedoras, basta olhar em torno, porque a gente sempre tem pai, avô, mãe, irmão mais velho, enfim, quando não se é madura mesmo, e olhar em torno e saber como é que a gente pode atingir melhor esse público. Que números impressionantes que vocês trouxeram, Beth, fantástico, muito legal. Natália? Eu tenho pouco a dizer depois dessas duas falas, até porque o meu trabalho, eu falo que ele é um trabalho afetivo, e o trabalho deles é business, números, pesquisas, então eu fico até acanhada de querer dar algum pitaco nesse aspecto, né? Mas o que eu posso dizer da minha turma 80 é que as mulheres estão procurando costureiras que não existem mais para fazer roupas para elas, porque não existe roupa para uma senhora de 80 anos. E não que ela queira usar a roupa que ela usava aos 40, ela se atualizou. Eu tenho uma amiga de 93, que é muito amiga da Miriam também, Dona Nalva, lá do Rio Grande do Norte, que outro dia ela me ligou e falou, olha, eu estou indo comprar um carro novo, vou te mandar umas fotos. Aí eu falei, meu Deus, Nalva, ela falou, só não estou achando roupa para mim, minha filha, minha costureira não trabalha mais. Então, assim, eu acho que é um mercadaço 80 mais, eu sempre vou carregar a bandeira deles. Está todo mundo falando dos 60, dos 50, mas essa turma, inclusive, acho que Beth pode confirmar números aí, tem um poder de compra enorme, né, os 80 mais, e estão carentes de produtos em geral, né, assim, serviços. E eles querem, eles estão no mundo, eles não, né, eles estão aí, eles estão vivendo. Então, eu acho que é uma oportunidade. E a moda é uma vertente bem importante. Eles estão com dificuldade de comprar roupa, principalmente as mulheres, né? O homem, ele paralisou o guarda-roupa dele nos 50 anos e veste aquela mesma coisa, mas a mulher, não. A mulher tem toda essa preocupação, né? E é importante, como o Morris falou antes, as mulheres, em geral, acabam trazendo essas questões mais claramente, com mais veemência, né, do que os homens. Muito bom. Agora uma pergunta para o Morris. Vamos falar um pouco de mercado de trabalho para as mulheres maduras. No mundo corporativo, para a maioria das pessoas, a carreira tem um prazo de validade, né? Ainda que de uma forma não declarada, a gente sabe que muitas vezes as pessoas 50 a mais não são consideradas nos processos seletivos. Você mesmo já falou disso agora há pouco. Mesmo que essas pessoas tenham as competências necessárias para a vaga. Esse é um cenário que vem mudando, Morris? Como é que está isso? A gente vem lutando para mudar, né? Eu acho que aos poucos, lentamente, sim, está mudando, mas muito mais lentamente do que deveria, né? Já deveria ter mudado, só que é uma questão cultural que, de fato, a gente não consegue mudar de uma hora para outra, quebra de muitos paradigmas, né, de estereótipos, e que hoje, felizmente, as empresas estão começando a olhar para a diversidade etária,
geracional, né, se interessando por isso, principalmente empresas grandes que já trabalham outros pilares de diversidade e inclusão, né, mas ainda é um movimento incipiente, né, então o preconceito etário, ele continua muito forte na nossa sociedade, principalmente no mercado de trabalho, né, isso é um fato, a gente tem que falar cada vez mais disso, porque a gente precisa debater para combater e todo mundo tem que se responsabilizar por isso, porque senão a pessoa também vai acabar sofrendo isso, né? A gente precisa entender que nós também somos ou seremos vítimas do preconceito etário em algum momento, porque isso passa por todos. Então, e as mulheres, elas sofrem isso mais e muito mais cedo do que os homens, né? E principalmente quando você junta a interseccionalidade, né, de diversidade, então uma mulher 50 a mais. Se for uma mulher negra, então, as chances delas são muito mais difíceis, né? Por ser mulher já é mais difícil, por ser madura ainda mais, e por aí vai, né? Então, precisa ter uma união, precisa realmente forçar as empresas a olhar para isso, a falar sobre isso, né? E esse é um trabalho que a gente faz e a gente quer também influenciar políticas públicas, né? Só que a gente também tem que capacitar essas mulheres para empreender, para se juntar, trabalhar por conta própria, atuar como consultora, de forma autônoma, porque não vai ter emprego para todo mundo, né? Isso é um fato, então não adianta ficar olhando só para o emprego, são coisas que a gente tem que fazer em paralelo, né? Mas ela tem que, né, se capacitar, então estar atualizado técnica e comportamentalmente é o básico fundamental. E quando eu falo técnica e comportamentalmente, além da tecnologia, quais são as habilidades técnicas que a sua profissão, a sua área exigem, né, que isso está mudando o tempo todo, a gente tem que estar sempre se atualizando, é o tal do lifelong learning, né? E a questão comportamental é que também o mundo do trabalho está mudando muito, a forma de trabalhar, né? Então, entender que as empresas hoje têm um ambiente mais diverso, mais colaborativo, mais horizontal, né? E você está adaptado para esse tipo de ambiente é fundamental, né? Porque coisas que antes eram toleradas agora não são mais, e isso tanto dentro quanto fora das empresas, né? Então, ter humildade de saber que por mais experiência que eu tenha, ainda tenho muito para aprender, faz toda a diferença, principalmente aprender com os jovens. Então, ter essa abertura para o novo, né? Às vezes dar um passo atrás, recomeçar, olhar para dentro, que eu falei, o autoconhecimento também é muito importante para você saber o que faz sentido nessa fase da vida. E se é uma empresa que não está te querendo por causa da idade, então essa empresa não é para você, né? Procure empresas que já respeitem, né, e incluam os 50 a mais. Mas é um movimento que precisa ainda de bastante barulho para a gente mudar. O importante é falar cada vez mais sobre isso. Sem dúvida, e acho que você traz também uma questão, no Reinvente-se, que é o programa que eu faço junto com o Rafael, a gente também percebe, primeiro, um número maior de mulheres do que de homens, né? E essa percepção que os maduros estão tendo, os sêniores estão tendo, no sentido de começar a identificar o que eles querem, que futuro eles querem construir, que segunda metade da vida é essa, e que eu quero fazer diferente muitas vezes do que eu fiz na primeira metade, mas principalmente muito conectado com o seu propósito, muito conectado com as suas competências, com tudo aquilo que já desenvolveu. E o autoconhecimento é fundamental, porque é daí que vem a autoestima, a autoconfiança, o autorrespeito, para poder ter mais voz, para poder se lançar mais no mercado. Então, para as mulheres... E só sobre a tecnologia, eu sempre gosto de falar, é importante abraçar a tecnologia, olhar Sim. ela como uma aliada e não como uma barreira, perder o medo, porque hoje até, né, as oportunidades estão no digital. Sim, é verdade. Então, aproveitando que a gente está falando para as mulheres que estão aqui assistindo e nos ouvindo e fazem parte desse público maduro e querem voltar ao mercado de trabalho, o que vocês sugerem que seja feito por elas para se sentirem mais preparadas? Oi. Beth, vamos lá. Vou começar então.
Bom, vou colocar aqui meu chapéu de empreendedorasmaduras.com.br, que é um projeto que a gente é uma plataforma, né? Como o Morris já falou, não tem como a gente fugir do digital. Natália também trabalha muito com esse público longevo, inclusive no mundo digital. Então, a gente lançou uma plataforma onde as prestadoras de serviços, elas colocam o seu cadastro lá para serem encontradas por pessoas ou empresas que queiram contratá-las. Então, sempre falo para elas, né, que a gente mais aprende do que tudo com as empreendedoras, porque são pessoas experientes, que têm bem esse perfil que você falou, Mari. São pessoas que já refletiram, fizeram esse trabalho de autoconhecimento, resgataram e valorizaram toda essa experiência no mercado de trabalho, assim como você, né, Mari, que trabalhou tantos anos no mundo corporativo, traz essa experiência para o empreendedorismo e ainda agrega essa coisa da paixão, né, do propósito, e aí começa do zero seguindo essa nova profissão, que não é fácil, como o Morris falou, a gente tem que se reinventar, tem que abraçar a tecnologia, tem que fazer um trabalho aí bem de atualização e seguir em frente. E o que eu sempre falo, se a gente não encontra espaço no mercado de trabalho, a saída é empreender, porque parar ninguém vai parar. Ninguém para aos 60, 70, daqui para frente, muito menos. Ninguém nem quer parar. Às vezes nem é pelo dinheiro, mas por se sentir útil. Então, eu sempre dou também 5 dicas que eu tenho aprendido com essas empreendedoras maravilhosas que eu tenho convido no portal, que é, primeiro, pense no seu propósito de vida. E aposte em um trabalho que faça sentido, que faça você sentir prazer a cada tarefa, porque isso vai te dar resiliência para seguir adiante, porque obstáculos, gente, vai ter sempre. Empreendedorismo, e ainda feminino e ainda maduro, o que não vai faltar obstáculo. Então, quando você tem essa coisa do amor, da paixão, do propósito, vai te ajudar a resistir a tudo isso. Valorize sempre a sua experiência. Use ao favor desse negócio que você vai abrir. De preferência, traga a sua experiência como um grande fator para escolher que setor que você vai atuar ou até reinventar o seu próprio negócio. Estude gestão. Dê muita atenção ao controle financeiro. Tenha sempre uma reserva financeira e emocional justamente para enfrentar esses obstáculos. E procure sempre se conectar, né, em grupos. A gente está aqui com a Natália, com o Morris, eu também com a plataforma, você com esse trabalho da reinvenção. Todos nós temos o objetivo de trazer as pessoas para se conectarem, para se sentirem fortalecidos nesses grupos que compartilham as mesmas dores, que dão ideias de soluções e que fazem a gente se sentir mais seguro também, mais motivado para seguir em frente. É isso, minhas dicas são essas. Super preciosas as dicas, Beth, muito importante. E essa do grupo é fundamental, porque é um grupo de pares, é um grupo de pessoas que têm as mesmas dores, os mesmos receios, as mesmas vontades e desejos e necessidades. Então é importante mesmo trocar bastante com um grupo de pares. Mais alguém, Morris? Não, eu acho que as dicas que a Beth deu são perfeitas e, né, resumiria assim que se a gente não encontra emprego, empreender é você criar o seu emprego, né? Então, quando eu fundei a Maturi, eu criei o meu atual emprego. A gente tem que ter essa visão e ter a noção de que essa é a realidade hoje. Tem muita oportunidade para a gente criar o nosso novo trabalho, né? E passando por todo esse processo de autoconhecimento, entender o que você quer deixar de legado e tudo isso, fica mais fácil, né? E a tecnologia acaba sendo um ótimo meio também para você viabilizar esse tipo de coisa, testar. Então, é isso. Também não quero ser repetitivo aí. Não sei se a Natália também quer complementar. Natália? Eu só quero dizer que eu estava fazendo notas mentais de tudo que a Beth falou, porque eu sou uma empreendedora madura, né? Tenho 45 anos e não estou no mercado formal de trabalho e não faço parte das estatísticas desde 2015. Então, se eu não trabalhar, não tem viagem para o exterior, não tem vida boa. E, enfim,
é árduo, mas quando a gente faz o que ama, as coisas fazem mais sentido, né? Quando a gente faz o que ama, quando tem a paixão, quando faz sentido, quando tem um propósito, e quando isso tudo está aliado com um sentimento de que eu posso contribuir com a sociedade, de que eu ainda preciso me sentir útil e sentir que eu tenho essa contribuição para a sociedade. É super, super importante. Natália, uma pergunta para você. Hoje você tem o projeto Conversa de Vó e o podcast As Perennials, junto com a Fernanda Ribeiro. Como é que surgiram essas ideias dos projetos e essa vontade de falar sobre envelhecimento e longevidade? Menina, tudo é o meu pai, né? A gente está até tratando disso na terapia. Mas o meu pai foi um turning point maravilhoso na minha vida mesmo, porque eu vinha questionando o meu trabalho de moda, muito superficial, né? Muito aparência, muito ter, né? E aí, de repente, eu me vi desacelerando aquilo que já não fazia muito mais sentido para fazer parte dessa equipe que foi cuidar do meu pai, né? Porque ele tinha uma degeneração córtico-basal, que é um tipo de Parkinson bem cruel, a evolução muito rápida. Então, não se vive 20 anos como num Parkinson tradicional, né? E aí, naquele momento, eu comecei a olhar para essas pessoas e eu falava, gente, adoro passar a tarde com meu pai. E ele foi morar numa instituição e eu gostava de passar a tarde com eles, aí fazia perguntas, gravava vídeos. E aí eu falei, gente, eu vou fazer isso, não quero mais voltar para aquele lugar, né? Mesmo com meu pai vivo ainda. As Perennials nasceu antes, foi mais ou menos nessa época. Eu sempre quis fazer um podcast e tinham 2 amigos que também tinham esse desejo. Qual que vai ser o tema? É o que a gente está vivendo agora. O que a gente está vivendo agora? A gente está envelhecendo. Foi muito... A gente não fez esforço nenhum para chegar nisso, sabe? E aí, em relação à conversa de vó, ele demorou mais para ser parido, assim, porque estava fazendo uma transição de conteúdo, né? Imagina uma pessoa que falava, a Casa Cor em Belo Horizonte está ao máximo. De repente, contar a história de uma mulher de 84 anos, né, da Paraíba, que tem suas dificuldades, mas tem alegria de viver, enfim. Então, essa transição aí, no meu conteúdo, Natália Dornelas, para o Conversa de Vó, demorou um pouco, mas a pandemia, se é que a gente pode dizer que ela traz alguma coisa, né, de bom, ela possibilitou isso, porque eu percebia que alguns dos idosos, né, dos velhos que eu conhecia, estavam se sentindo isolados, eu comecei a ligar para eles. E aí, uma delas, eu falei, será que a gente faria uma chamada de vídeo? Ela falou, claro, eu estou acostumada a falar com meus netos por aqui. E aí foi aí que nasceram as lives do Conversa, né? Então foi tudo muito natural para mim. E eu só acredito na minha vida nessas coisas que vêm, assim, de inspiração, de coração. Eu sou uma leonina, né? Então, muita paixão na história. Mas foi muito natural, eu acho que era só entender o que eu estava vivendo e transpor isso para o trabalho, né? No cuidado com meu pai e o meu próprio envelhecimento também, né? É muito legal a sua história, Natália, porque mostra, assim, como é que a gente, quando se volta para a gente mesmo, para a nossa história, para a nossa realidade, para o nosso entorno, é que vão surgindo esses propósitos, esses sentidos para a vida, né? Sim, e é sim. isso que nos faz transformar, nesse momento de vida, todas essas situações. Muito legal, muito bonito. Obrigada. Então, talvez um dos maiores desafios de envelhecer seja continuar se sentindo parte do todo. Por exemplo, estar incluído numa roda de conversa, num evento da família, entender o trabalho do filho, a conversa com o neto, as tecnologias, as novas formas de comunicação. Então, eu vou fazer uma pergunta na verdade, 2 perguntas numa só para vocês. Qual é o caminho para se manter ativo e o que é importante para uma velhice feliz? Já que a gente está falando de bela velhice, né? Posso começar, então, só para manter a tradição aqui. Olha, eu estudei, me aprofundei e fui fazer o curso de gerontologia para entender melhor os impactos do envelhecimento no ser humano, né? E
foi muito interessante porque você estuda tecnicamente o que acontece, a gente sabe que nem tudo são flores, né? E nesse aprofundamento dos impactos na nossa saúde, tanto da parte física quanto da parte emocional, no entorno, na sociedade, nas suas relações sociais. Então, estudando tudo isso, assim, para sintetizar, eu acho que o se manter ativo é uma das saídas para que você se sinta feliz, né? E para isso tem que ter um esforço extra da pessoa, ela é responsável por isso. Esse esforço tem caminhos assim que são super interessantes, que é voltar a estudar, seja fazer cursos rápidos, seja fazer cursos online, seja, enfim, resgatar um sonho de alguma coisa que você sempre quis fazer, estudar. Então, é a chave, manter a mente ativa. Então, é aquilo que você falou, se manter conectado, se manter ativo e estudar facilita muito tudo isso, né? Agora, sintetizando o que eu aprendi mesmo nessa especialização de gerontologia, é que a gente tem um tripé que é importante a gente investir para ser feliz, que é o tripé da saúde, a parte física, que a gente chama de biológica, a parte emocional, psicológica e a parte social. Então, se você está investindo nesse tripé, e não importa a idade, né? A gente está falando de longevidade. Você pode começar a qualquer momento, mas você pode ter certeza que investir nesse tripé é o que vai te ajudar a se sentir bem, a se sentir feliz, a se sentir alegre, né? E aí, se a gente fosse aprofundar em cada uma delas, você vai ver que todas têm conexão, porque ficar isolado não é legal, né? E você pode se conectar com pessoas voltando a estudar, fazendo atividade física, né? Fazendo algum trabalho social, quiçá até na parte de trabalho mesmo que você não tenha necessidade financeira, você pode fazer um trabalho voluntário, você vai estar se conectando às pessoas, você está saindo do isolamento. Então, não é esperar que as coisas venham até você, mas cada um é responsável, não importa a idade, de investir nesse tripé. Essa, eu acho que é a fórmula da felicidade quando a gente pensa em longevidade, porque a gente sabe que com o processo do envelhecimento, você vai tendo vários impactos nas questões físicas, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo passa, sente isso. Então, você tem que fazer um trabalho para diminuir esses impactos. A gente sabe que a questão do isolamento é terrível, é horrível, é muito ruim. Então, você tem que fazer um trabalho para resgatar essa questão social ou para manter ou para ampliar a questão social. E o emocional, que tem tudo a ver com tudo isso que eu estou falando. Então, eu acho que a gente tem que sempre manter em mente esse tripézinho, sabe? E saber que nós somos responsáveis, porque a gente vê, às vezes, as pessoas querendo responsabilizar o outro, alguém da família, mas, gente, até para atividade física, a questão financeira não é tão impactante, porque tem muita gente andando, né, fazendo atividades que não geram custo. Enfim, é essa a minha recomendação. Super recomendação, brilhante. Natália Morris. Vai lá, Natália. Não, pode falar, depois eu complemento, se quiser. Então, vamos lá. Então, o que eu posso falar é, meu recorte é 80+, né, no meu trabalho principal, que é a conversa de vó, mas mais de 50% dos meus personagens até hoje foi de nonagenários. E aí algumas coisas se repetem em todos os personagens, né? Todos eles têm algum propósito. Um deles, vou dar um exemplo rapidinho, porque é uma história linda. Ele é japonês, ele se aposentou há 40 anos, e ele é muito agradecido pelo acolhimento que o Brasil deu ao povo japonês. Então, o que ele resolveu fazer? Plantar cerejeiros em todo o território brasileiro. Ele tem 94 anos, e a meta dele, ele já viajou, já fez palestra, agora ele está um pouco recolhido, porque a família não está deixando ele, porque senão ele estaria aí voando para algum lugar carregando as sementinhas dele. Então imagina, ele fala para mim, eu só vou morrer depois que 100% do território brasileiro estiver coberto por cerejeiros. Esse é o seu Miura, né? Nalva, com seus 94, começou, aprendeu piano e agora começou a aprender desenho, porque ela quer pintar quadros, né?
Então, pensa bem, ninguém está finalizando nada dessas pessoas com as quais eu conversei. Eu só posso falar daquelas com as quais eu conversei. E eu percebi uma coisa que, num primeiro momento, fiquei até meio acanhada de dividir, porque eu acho que religião é uma questão muito pessoal, que gera guerras no mundo inteiro, né? E às vezes a gente não quer abordar esse assunto, mas a maioria, eu diria que quase todos os com quem eu conversei falavam de uma conversa diária com Deus, de alguma conexão com o divino, sabe? E eu fiquei com isso na cabeça, mas não dividia muito. Aí outro dia eu sigo o Dan Buettner, que eu não sei se pronuncia assim o nome dele, que criou o projeto das Zonas Azuis, né, que mapeia 5 regiões do mundo onde tem mais centenários. E ele veio e trouxe esse dado, ele colocou ali a espiritualidade como um ponto importante, sabe? E eu percebi isso muito nos meus personagens. Eles falam que eles não se levantam da cama sem conversar. Aí a maioria fala Deus mesmo, né? Ou um santo, aqui em Minas Gerais é um estado muito católico, né? Algum santo de devoção. Então, assim, eu acho que é outra conexão importante. Acho que não tenho nada a acrescentar, assim, eu lembrei muito da questão das Blue Zones, que fala muito disso tudo que a Beth e a Natália falaram, e aí o que eu diria, acho que além disso, é que se a gente sabe hoje em dia que vai viver muito, né, e quais são as nuances aí para poder viver bem, é se preparar, né, a gente não pode dar essa responsabilidade para o outro, ou ter aquele otimismo, né, típico do brasileiro de achar que vai dar tudo certo. Se eu não fizer nada, não tem como dar tudo certo. Não é tão simples assim. Então, se preparar, né, tá sempre se atualizando, além das questões de saúde, propósito e tudo. Mas quando a gente fala de carreira, muitas vezes quando você está no mundo corporativo, a sua carreira ela fica quase que entregue para a empresa, né? Se a empresa não te dá treinamento e tal, você não vai se atualizar. Então, ter as rédeas da sua vida e da sua carreira é muito importante. Ter sempre um plano B, pensar, pô, em algum momento eu vou sair do mundo corporativo, então o que eu vou fazer da minha vida, né? E se você hoje empreende, você pode, pô, daqui a 10 anos, será que eu vou estar empreendendo com essa mesma coisa? O que eu mais gosto de fazer? Então, se preparar financeiramente, então nem se fala, né? Então, é isso, se planejar para viver bem e viver muito. Quantas camadas sobre longevidade a gente tratou aqui hoje, né? Muita coisa mesmo. É um papo incrível que a gente poderia continuar um tempão. Mas a gente está quase no fim. E eu queria deixar uma mensagem e pedir uma mensagem de cada um de vocês. Envelhecer, isso é algo que eu acredito muito, envelhecer é um privilégio. E é um privilégio dessa geração de estar construindo uma nova forma de envelhecer, um olhar diferente para a questão da longevidade, envolvendo qualquer idade, envolvendo esse propósito, esse sentido de querer fazer alguma coisa, de querer ser útil para a sociedade. Então é algo fascinante, é um sinal de que nós estamos vivos. O que vocês diriam como mensagem final para as mulheres 50 a mais que estão nos assistindo agora? E aí eu vou aproveitar e pedir para vocês deixarem o contato de vocês, para que todo mundo possa acompanhá-los. Vou falar rapidinho aqui então, para deixar as mulheres fecharem. A mensagem bem curta que eu daria é: seja protagonista da sua vida. Você tem hoje todas as condições para isso. Esse evento, acho que, né, deixa bem claro isso, que você se juntando com outras mulheres maravilhosas, você consegue ter esse protagonismo e todas as ferramentas que precisa. E da Maturi, quem quiser é só entrar no nosso site, maturi.com.br, nas redes sociais, @soumaturi. Se quiser me adicionar no LinkedIn também, vai ser um prazer depois continuar esse papo. Obrigado, adorei a conversa. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Morris. Beth. Vamos lá. Bom, minha mensagem final, então, para essa nova geração de mulheres que estão na maturidade hoje, são essas mulheres que revolucionaram desde o seu nascimento, né, as baby boomers que passaram aí
na adolescência, mudando muita coisa, deixaram um legado incrível para as mulheres mais novas e chegam agora na maturidade, ou estão já avançando na maturidade, revolucionando também essa ideia de maturidade, né? Não é mais como a gente tinha a ideia das avós de antigamente. Hoje as avós estão muito mais ativas, a Natália falou muito sobre isso. Então, continuem com essa percepção, com essa consciência de que nós estamos revolucionando a maturidade, somos livres e vamos deixar um legado. Então, a gente tem que continuar empreendendo mesmo, impactando, nos unindo e juntas, uma impulsionando a outra. Então, essa é a minha mensagem final. Vamos nos manter juntas, autônomas, independentes, livres, conquistando o nosso espaço cada vez mais e mudando essa percepção de que finitude, a maturidade vai indo para uma coisa que diminui as oportunidades. É exatamente o contrário que a gente está percebendo. Agora, para isso, a gente tem que se juntar e trabalhar para que a gente consiga maximizar essas oportunidades, uma impulsionando a outra. Essa é a minha mensagem final. Se vocês quiserem me encontrar, é Beth Marim, em qualquer mídia. E também empreendedorasmaduras.com.br. Vou ter um prazer de receber vocês na nossa plataforma. Obrigada, Mária. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Beth. Natália? Então, me deu vontade de falar aqui um pouquinho do conceito, né? O meu podcast com a Fernanda chama-se As Perennials, né? Aportuguesando o termo um pouco. E isso vem do conceito das plantas perenes. São aquelas que estão sempre vivas. Às vezes elas dão uma murchadinha, mas elas florescem de novo, e florescem de novo. E eu acho que isso é um pouco do que a gente é, né? Às vezes a gente dá aquela murchadinha e permitir-se murchar também, né? Eu acho que a mulher mais madura, ela se permite, né? Talvez na juventude não posso esmorecer nunca, não. Permita-se esmorecer, dar uma murchadinha, rega ali de novo, que a planta volta, né? Então, eu acho que ser perene é isso. E é um bom aprendizado para nós, né? E pensar nas plantas que estão sempre aí florindo, pensar que a gente é do mesmo jeito, né? Maravilhoso. Vamos à nossa longevidade consciente, com tanta emoção, com tanto afeto, com tanta clareza. Eu quero agradecer muito a presença e a parceria de cada um de vocês. Um prazer enorme estar com vocês. E agora eu devolvo a bola para a Amanda. E aí, vocês amaram?